Olá, pessoal do canal da Emergência Cultural. Nós estamos aqui estreando um novo formato de conteúdo. É um conteúdo que a gente visa fazer de 20 minutos, onde a gente vai trazer uma pessoa importante da Articulação Nacional da Emergência Cultural e que está na implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Neste programa, a gente tem Pedro Vasconcelos, que foi dirigente do Ministério da Cultura, é da Associação Brasileira de Municípios e está secretário de Cultura na cidade de São Leopoldo e tem feito um trabalho de referência, de boas práticas na aplicação da lei no seu município e tem contribuído com muitos outros municípios e estados também na criação dos seus planos de trabalho e na formulação. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Pedro e antes dele já começar a falar, eu já vou chamar uma pergunta para o Pedro. Pedrão, dá as boas-vindas aqui para o nosso programa e já dá para a gente um panorama, um estado da arte, como que você avalia que está hoje a execução da Lei Aldir Blanc? Olá, Marcelo, saudação aí para ti, agradecer aqui pelo convite e também para todos que nos assistem aqui no canal da Emergência Cultural. Marcelo, eu acho que a gente está vivendo um momento crucial da execução da lei, né? Nós estamos agora iniciando a execução propriamente dita e com grandes desafios ainda pela frente, né? Eu acredito que a gente ficou aí durante um bom tempo orientando municípios, orientando estados na organização, na formatação dos seus editais, discutindo modelos de decretos simplificados para regulamentar a lei e também discutindo a questão dos planos de ação, né, para serem incluídos na plataforma. E eu vejo hoje um número muito grande de municípios, né, que já conseguiu se organizar, encaminhar os seus planos de ação para a plataforma Mais Brasil, mas muitos municípios ainda atrasados em relação a isso, ainda discutindo com a sociedade civil, construindo esse diálogo de participação, de escuta, mas um pouco atrasados, né, em relação a essas informações. E eu acredito que nós temos que olhar também para as últimas semanas e perceber que o que nós construímos foi muito grandioso até aqui, considerando a quantidade de gente que está envolvida e discutindo essa lei no Brasil. Então eu acredito que tem uma mobilização ainda muito forte em toda a base da sociedade, né, do movimento cultural, e eu acredito que nós ainda, o mais difícil ainda está por vir, né, porque nós temos que tentar garantir que todos os municípios brasileiros recebam o recurso, e isso só vai ser possível depois que todos os municípios inserirem seus dados, aprovarem seus planos de ação, né, e a execução desses recursos não é fácil, ela é demorada, ela é morosa, às vezes as procuradorias, né, a área jurídica dos municípios, ela levanta muitos questionamentos, ela também tem dúvidas, então está demorando para sair alguns editais estão saindo e também eles vão ficar muito tempo abertos, então eles vão demorar para ser executados, mas eu posso te dizer, Marcelo, com tranquilidade, que a maior parte dos municípios está conseguindo fazer editais céleres, que vão ficar abertos 15 dias, 20 dias, no máximo um mês, que eu acho que é um tempo razoável, né, para nós podermos passar o recurso logo para as pessoas, para os beneficiários, né, da cultura brasileira. Pedrão, e assim, o que você falaria hoje para a sociedade civil, principalmente aquela sociedade civil ainda que o seu gestor não enviou o plano de ação ou que está ainda inseguro ou a própria sociedade civil está insegura? O que você falaria agora saindo aquele recado importante para a sociedade civil, assim, você que é uma pessoa comprometida com a classe trabalhadora, com os trabalhadores e trabalhadores da cultura, o que você falaria para a sociedade civil? Eu acho que tem duas coisas importantes para serem ditas, Marcelo. A primeira delas é que nós primeiro inserimos o plano na plataforma com percentuais de quantos vai para o inciso 2, quantos por cento vai para o inciso 3, quantos por cento vai para CNPJs e quantos por cento vai para CPFs, e isso tem que ser uma estimativa. A informação mais importante de todas sobre isso é que esses percentuais são estimativos, ninguém tem como saber com precisão quanto vai executar em cada inciso e em CPFs ou CNPJs, então você pode colocar 50% para cada um, coloca como uma estimativa, você sabe que vai ter que alterar depois, mas a plataforma nos permite alterar depois,
a gente não vai nem precisar pedir autorização do Ministério do Turismo para alterar isso, a gente executa com percentuais diferentes e depois justifica que o número de inscrições de pessoa física foi maior, portanto, gastamos mais em pessoa física, ou o número de inscritos no inciso 3 foi muito superior ao do inciso 2, então a gente deslocou uma parte do recurso para cá. É perfeitamente possível que depois a gente faça esses ajustes, e tem alguns gestores que estão muito preocupados e tensos, achando que o que eles colocarem ali é uma camisa de força. E aí isso é uma segunda informação importante. Então você está dizendo o seguinte, que não é porque enviou o plano de trabalho que acabou o diálogo com a sociedade civil, né? Não. E aí a segunda a questão importante é essa. Se você insere o plano ali, você daí consegue a liberação do recurso. Isso é a primeira coisa. Sem o dinheiro na sua conta, você não consegue lançar os editais, você não consegue fazer a execução. Então, a última coisa não pode ser o plano de ação ou deixar lá para o último dia dos 60 dias. Esse prazo está se terminando dia 15 de outubro. Então, a gente tem que correr, né? E agora é hora de inserir os dados na plataforma e assinar, fazer a assinatura e adesão, e aí o governo federal, então, libera o recurso. Eles têm sido céleres na aprovação e na liberação dos recursos, relativamente céleres. A gente nem pode dizer que o governo federal está se amarrando para fazer isso, o que é uma coisa inédita. Então, vamos aproveitar. E aí, a tranquilidade que eu gostaria de passar para a sociedade civil é a seguinte, que eu estou vendo em muitos municípios, Marcelo, o pessoal preocupado e tensionando os gestores, dizendo o seguinte, mas ele colocou lá que é 40% do inciso 2 e ele nem conversou com a gente. Tá bem, então deixa ele colocar lá, deixa ele receber o dinheiro e depois a gente ajusta. Olha, secretário, olha, diretor de cultura, nós precisamos que seja um número maior para o inciso 2, porque nós listamos aqui 45 entidades, não sei quantos grupos, todo mundo tem CNPJ, todo mundo tem, né, algum tipo de representação aqui, nós queremos esse recurso no inciso 2. E aí se adequa. Por exemplo, sabe como é que eu vou fazer os editais aqui, Marcelo? Não, eu vou deixar, depois eu falo, tá? Antes de você falar dos seus editais, você falou para a sociedade civil, olha, incentive o seu gestor a enviar o plano numa projeção. Isso. Quando chegar, vocês vão fazer a projeção correta, porque vocês vão abrir realmente os editais, a gente vai abrir realmente os cadastros, valendo o mapeamento, e se tiver alguma discrepância do que foi projetado e do que foi o real, faz o ajuste. Beleza. Isso. Agora, a sociedade, agora o gestor público, aquele gestor que está olhando para o dinheiro, está tendo dificuldade, está achando que é difícil, está achando que é complicado, ou está inseguro de fazer isso, a procuradoria dele. O que você fala para esses gestores que ainda não entraram com o plano de ação? Eu acho que tem gestores, eu estou vendo assim, gestores inseguros, porque eles querem ter muita certeza do que eles vão inserir na plataforma, justamente achando que aquilo ali é uma camisa de força. Então, para eles, eu diria, insira os dados com rapidez e tranquilidade, ajuste depois no diálogo fino com a sociedade e com as inscrições que você vai receber, sem problemas, né? Mas vamos garantir que o recurso entre nas contas. Você falou no início, né, que tem 1 bilhão e 600 mil já, né, que foram disponibilizados para 570 municípios e 20 estados. Então, os estados, acredito que todos já devem ter mandado os seus planos de ação, devem estar esperando a aprovação. E é um pouquinho mais demorado mesmo, um pouquinho mais complicado os estados. No caso dos municípios, Marcelo, nós devemos ter muitos municípios brasileiros que ainda nem mandaram o plano de ação. E estão ali tateando, procurando uma referência, um modelo, etc. Muitos municípios do Norte, por exemplo, e do Nordeste eu tenho visto isso. Aqui no Sul, quando são municípios pequenos, né, eles ainda estão meio fora dessa discussão, tentando se achar, querendo ter uma referência mais segura. Então, o que eu diria para esse pessoal é, gente, vamos pegar a informação com os municípios vizinhos, com quem está do lado, com quem está mais próximo, com quem já fez, né, com quem já aprovou o plano na plataforma, pergunte como é que funcionou, quais foram as dificuldades, e vamos colocar as informações lá para poder receber o dinheiro com rapidez. Uma pergunta aqui, assim, que é uma pergunta fina, Pedrão. A gente sabe aqui no Observatório da Emergência Cultural que 4.900 municípios irão receber menos do que R$250 mil. É aquela secretaria, aquela prefeitura com uma estrutura que às vezes nem tem uma estrutura da Secretaria de Cultura, nunca teve, é bem pequena, ou tem pouca experiência com fomento, para esses 4.900 municípios que vão receber até 250 mil. O que você falaria para esse gestor da cidade que vai receber até R$250 mil? Olha, eu tenho dito o seguinte,
você faz um processo seletivo do inciso 2 com um mapa preciso, porque você, num município pequeno, tem como saber quais são as suas entidades e os seus espaços culturais. Então, você já sabe quanto vai definir para cada um, já sabe quanto vai dar para cada um, quantos são, então você já tem um valor pré-estabelecido. Nesse caso, você não vai nem ter que ajustar depois, você já tem certeza. O restante, você disponibiliza através de um edital de apoio a projetos simplificado, né? Pode ser um chamamento público, que é o modelo mais simples que tem, pode ser um credenciamento, que eu vou usar aqui também, que é um modelo bem simples e que daí você vai pagando já conforme a pessoa vai se habilitando. Você vê que os dados estão tudo certinho, você já pode começar a pagar, porque é um direito dela, né? Então, até completar todas as vagas ali, ou o valor que está disponível. Valores pequenos, né? Não fazer projetos e prêmios de valores muito altos, porque isso concentra o dinheiro, dificulta a prestação de contas, né? E diminui o número de pessoas beneficiadas. Então, o que tem acontecido na maioria dos lugares são projetos de valores menores, né? E eu acredito que para os municípios pequenos isso seja fundamental. E uma última coisa, Marcelo, só que eu tenho visto nos municípios pequenos é assim, ó, não ficar preocupado com aquele artista que não vive exclusivamente da arte, mas que vive também da arte, ou que faz arte. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas esse aqui é um recurso emergencial, tipo que fosse o auxílio emergencial da Caixa, sabe? E não é só isso, né, Marcelo? A gente sabe que tem também muitos artistas que estão desenvolvendo atividades e merecem receber o recurso. Então, esses gestores de município pequeno têm um olhar aberto para todo mundo que faz cultura na sua cidade, não só para aquele artista conhecido. Muito bom, Pedrão. A gente também vai começar a iniciar aqui, né, nesses programas sobre boas práticas da Lei Aldir Blanc, disponibilizar para vocês modelos de decreto, formas que os municípios estão fazendo, principalmente esses municípios pequenos. E aí, Pedrão, eu queria que você contasse 3 casos, começando uma por São Leopoldo e 2 cidades que você pode contar para a gente que estão executando os recursos e que você considera que são boas práticas de aplicação da Lei Aldir Blanc. Eu aqui, como observatório da emergência cultural, além de ser seu amigo, eu posso dizer a todos vocês que estão nos assistindo que São Leopoldo é uma referência e está fazendo uma boa prática da Lei Aldir Blanc. Legal. Aqui em São Leopoldo, Marcelo, a gente fez um decreto que foi construído numa conferência municipal de cultura, que foi uma das primeiras pré-conferências aí da Conferência Nacional Popular de Cultura, né, no dia 14 de agosto, e a gente discutiu ali um decreto, e nesse decreto tinha 2 coisas que eu julgo bem importantes. Uma, nós estabelecemos cotas para projetos de negros e negras, 30%, e cotas para projetos de mulheres, 30%. Então, dos 1.550.000 que nós vamos ter aqui, né, uma parte importante desse recurso vai ficar na mão, né, desses projetos. Também temos uma cota para indígenas, que a gente estabeleceu ali no inciso 2, porque tem uma aldeia indígena aqui. E uma outra coisa que eu ia falar antes, os nossos editais, eles permitem uma flexibilidade. Eu estabeleci 40% para o inciso 2, isso dá 650 mil. 60% para o inciso 3, isso dá 900 mil. Mas eu estou dizendo o seguinte, se tiver uma demanda maior no inciso 2, eu posso aumentar esse valor. E se tiver uma demanda maior no inciso 3, eu posso aumentar esse valor. Então eu deixei os 2 editais com uma portinha aberta para eu colocar mais recurso nele se a demanda dele for maior que a do outro. Então é como se você tivesse um gatilho de distribuição desse recurso de equilíbrio no final. E aí a vida real é que vai definir, né? E trabalhando com a realidade do que for de fato, né? Exato, porque a gente pode ter se enganado, a gente pode ter feito uma estimativa que depois ela não se confirme. Então deixa lá no edital, essa é outra dica que eu dou, deixa lá no edital essa portinha aberta. Olha, no caso de não ter o número total de inscritos, você pode, né, disponibilizar para o outro, porque assim você não precisaria ficar com o recurso congelado e ter que lançar uma nova chamada pública, né? Ou pior, ter que fazer algum outro tipo de remendo. E tem algumas cidades, então, saindo de São Leopoldo, né? Tem algumas cidades que criaram. Nesse vídeo vai seguir o decreto, pessoal. Vai seguir aqui no link do canal o decreto. Vai seguir o link dos 2 editais. Os editais. Dos editais estão abertos amanhã. Já vão estar abertos amanhã. Amanhã, que na verdade quem estiver assistindo vai assistir no dia 22, tá bom? Então já vão estar abertos. Já vão estar abertos. Qual outro caso que você tem para contar para nós, Pedro? Não, tem um outro caso que eu achei bem interessante, Marcelo, de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul,
que é São Francisco de Paula, que eles criaram todo um mecanismo que é assim, quando você distribuiu o recurso no inciso 2, terminou as entidades ali, e ainda sobrou, eles vão ir pagando uma segunda parcela daquelas parcelas mensais, e se sobrar ainda mais, eles vão ir pagando uma terceira parcela. Então, o edital deixou um gatilho aberto para que você, conforme for sobrando o recurso para poder colocar nas entidades, eles vão ir remunerando essas entidades que já foram selecionadas. Então, claro, isso respeita uma lógica local. São Francisco de Paula é uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, uma cidade que tem 30, 40 mil habitantes. Isso respeita uma lógica local, que é, eles sabem quais são os espaços culturais que realizam atividades permanentemente. Então, se não tiver muitos artistas ou muitos projetos, eles vão fortalecer o financiamento desses espaços, porque esse dinheiro vai se voltar para as atividades da cidade, porque daí o espaço vai promover um monte de coisas, vai pagar cachês, vai promover eventos, atividades depois. Então, eu entendi que é uma maneira inteligente de você também não desperdiçar o dinheiro, né? Se sobrou daqui, porque você fez um cálculo que não era exato, você vai remunerando como se fossem camadas outras parcelas no inciso 2. Essa ideia é muito boa, eu acho. Uma ideia flexível. Que vai nessa coisa de flexibilizar, né? Se você flexibiliza, equilibrando o recurso para o inciso de um para o outro, segundo, e esse acrescenta que ele pode acrescentar parcelas. Gostaria que você falasse, Pedro, um pouquinho como é que você tem pensado a uniformidade das contrapartidas também. Sim. O tema das contrapartidas tem uma coisa que não ficou bem definida, né, Marcelo? Teve algumas reuniões do Ministério do Turismo que eles nos diziam assim, nós vamos estabelecer 20% de contrapartida para os recursos do inciso 2, do subsídio, né? Então, se você recebeu 10 mil reais, você vai ter que dar uma contrapartida de 2 mil, né? Em serviços, e apresentações, e atividades culturais. Eu achava razoável esses 20%, só que isso não saiu em lugar nenhum escrito. Nem na regulamentação, nem no plano de ação lá da plataforma Mais Brasil, onde eu achei que pudesse vir uma regra. Então, cada lugar está fazendo de um jeito. Eu acho que a gente tem que entender primeiro que a contrapartida, ela é uma parte do subsídio. Porque se você dá uma contrapartida no valor integral do subsídio, aí não é um subsídio. Aí é um projeto cultural, é outra coisa. Então, como é um subsídio para você pagar suas contas, as suas dívidas, então reserve uma parte do tipo 15%, 20%, né, que possa ser mensurado, essa é a única exigência, então, do governo federal, né, da regulamentação, que possa ser mensurado e que você coloca. Qual é a minha principal sugestão em relação a contrapartidas? Vamos deixar tudo para o ano que vem, vamos fazer os projetos todos o ano que vem, vamos fazer lives esse ano e tal, tudo bem, mas esse dinheiro ele tem que entrar na circulação de eventos presenciais para a retomada da economia, da cultura. Então, eu acredito que a gente gera mais riqueza para o país se a gente investir tudo em eventos presenciais no pós-pandemia. Se a gente começar a fazer um monte de live, né, que se perde na poeira, que depois ninguém assiste, que daí o cara vai ficar se sentindo frustrado porque ele ganhou um dinheiro para fazer um projeto, mas pouca gente assistiu. Que ele acabou contratando 2 caras, quando na verdade ele podia ter contratado 20. Eu acho que não é um bom negócio, sabe? Quanto mais a gente coloca na internet, menos esse dinheiro vai circular. Quanto mais a gente coloca em eventos presenciais, mais cadeias produtivas a gente vai movimentar. Então, eu tenho defendido essa ideia também. Então é isso, é deixar a contrapartida correspondente a 15%, 20% do valor de que foi subsidiado para o espaço e organizar para que seja, principalmente o ano que vem, para que seja retomado com as escolas, recebendo a criançada, que seja espaços públicos. Eventos que desencadeiam a cadeia produtiva da cultura, que a gente sempre sabe, né, que juntou ali o teatro, a dança, a música, a gente também consegue ter a economia da praça de alimentação, a economia do artesanato, que circula Exato. Junto com esses eventos culturais. Pedrão, tem mais algum recado, mais algum caso que você quer contar? Tem uma experiência legal também que está acontecendo lá no Conde, na Paraíba, da nossa amiga Rejane. O que eles fizeram lá? Eles começaram, na metade do ano, em junho, um inventário cultural do Conde. Então, eles estavam fazendo todo um levantamento detalhado dessa realidade cultural, principalmente na ideia dos mestres e mestras, trabalhadores da cultura que estão na zona rural, que é uma característica do município, grupos que não têm acesso às atividades ali
né, assim, os grandes eventos do município, São João, Carnaval. Então, eles estavam fazendo esse mapeamento. Quando entrou a Lei Aldir Blanc, eles pegaram esse mapeamento e voltaram lá para cadastrar esse povo para Aldir Blanc. Agora, eles estão fazendo um trabalho de ir nessas comunidades para garantir a documentação, todo o material direitinho, para que essas pessoas do fundão do município, da zona rural, que acho que 80% do município é zona rural, eles consigam acessar. E são geralmente pessoas mais idosas, que não têm acesso à internet e até são semi-analfabetas. Então é um trabalho muito bonito de inclusão na área da cultura, pela Lei Aldir Blanc, e que vai ser uma referência, vai ser um modelo também dessa coisa da gente, desse reconhecimento de saberes tradicionais para dentro da Lei Aldir Blanc, que é possível fazer se você tem uma equipe, uma dedicação dessa busca ativa de ir lá, conversar com as pessoas, tirar foto, filmar elas falando e tal, você consegue, né? Então, às vezes as pessoas acham que é super difícil, mas é só você pegar um carro, circular o interior do município e você consegue. A prefeitura tem dinheiro para isso, né? Tem estrutura para isso. Ou as secretarias de educação, né, Marcelo? Que a maioria desses municípios pequenos, a cultura está dentro da educação. A Secretaria de Educação tem estrutura, pô, tem as escolas, tem carro, tem gente. Então, é importante a gente fazer esse movimento e não ficar nesse chororô que alguns prefeitos estão, mas é difícil, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho estrutura. Claro que tem, né? É só a gente fazer um pouquinho de esforço. Tem ótimos exemplos aí, Brasil afora, de gente que está se esforçando e que já está com todo mundo cadastrado, sabe? Abriu o processo de inscrição, já está todo mundo lá dentro. Está sendo muito legal essas iniciativas também. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje.